A agroecologia trabalha com a espiritualidade, preservando o solo, o meio ambiente, a natureza. A agroecologia é um modo de vida. E hoje a agroecologia também é ciência. Esse é o podcast da Escola Bíblica Agroecológica da CPT Goiás. O povo de Deus no deserto andava. Esse curso, esse nosso encontro, tem como método a leitura popular. Então é uma opção política de ler a Sagrada Escritura a partir de uma metodologia popular. Nós vamos partir de uma realidade, da nossa realidade, e o nosso jeito de estudar a Bíblia vai ser um olho na vida e um olho na Bíblia, partindo de um chão da nossa realidade. A gente é um grande mutirão, onde ninguém sabe mais e ninguém sabe menos. Nós sabemos outras coisas. Nós sabemos outras coisas. E é nessas outras coisas que nós vamos viver momentos de muita partilha e participação nessa escola. Esse processo ele é pensado como um caminho, né? Que seja de uma leitura popular da Bíblia, que é da ecoteologia, de um estudo, de uma aproximação do conhecimento de Deus, das experiências que a gente tem, a partir da ecologia, que tem uma teologia da enxada. Ninguém aqui vai ficar preso aqui dentro dessa sala um ano estudando. A ideia é que a gente venha, faça essa experiência de roda de conversa, de partilha das nossas experiências a partir da leitura da Bíblia, e que a gente volte para a nossa casa, que a gente volte para os nossos trabalhos, e que o nosso trabalho nos ajude também a refletir sobre aquilo que a gente conversa por aqui. Então, o livro do Êxodo vai ser o instrumento para as nossas conversas nesses dias do ano de 2026. Então a gente vai olhar a agroecologia, as nossas experiências, as nossas comunidades com o olho na nossa vida e com o olho no livro do Êxodo. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada, cada dia mais perto da terra esperada. Para facilitar essas conversas e esse nosso estudo, a gente da CPT convidou algumas pessoas. A gente convidou também o Celso, que é também da CPT, é padre aqui na Diocese de Goiás. O Celso vem das comunidades de Itapuranga. Então, a equipe que está elaborando nessa escola Escola Bíblica Agroecológica, porque é ligada à realidade do campo e à realidade dos nossos participantes também, pediu que eu abordasse assim um pouco a conjuntura do livro do Êxodo, que eu trouxesse assim um pouco a história do livro do Êxodo e como as várias etapas, né, da confecção do livro do Êxodo, que foi, como tantos outros textos da Bíblia, foram assim, textos que foram se somando durante toda a história do povo de Israel. O povo de Israel foi relendo a história, aplicando por diversas fases da vida do povo de Israel. Daí a gente chega com ele até os dias de hoje, né? Então, nos anos 1200 a.C., começa a pequena experiência fundamental, que é a experiência dos apirus, dos pobres, dos explorados, dos camponeses explorados, dos pequenos trabalhadores que foram explorados pelo sistema egípcio, né? E a caminhada desse povo em busca da liberdade, da libertação, sob a liderança de Moisés, de Arão e de Miriam, né?
a partir de um chamado que Moisés recebe. Assim, se a gente for olhar, né, como o povo foi massacrado, e Moisés vem, faz um trabalho, e é pela fé, em nome de Deus, libertar o povo de Faraó para ir para a terra prometida, né? E uma das causas era a fome, escravizou as pessoas, né? E usando a palavra da fé ali do Faraó. Meu nome é Valteni, moro no assentamento Tchê, em Piranhas. E aí, durante várias etapas da história do povo judeu, do povo de Israel, essa história foi relida, reaplicada, colocada na vida do povo, né? Então tem uma primeira experiência nos anos 1250 a.C., teve depois uma experiência de luta pela conquista da terra, logo depois da travessia do Mar Vermelho. Mais tarde, também nos anos 1000, com a formação da monarquia em Israel, muitas vezes eles apelaram para os textos do Êxodo para garantir ao povo continuidade da luta, da caminhada. Os profetas, né, nesse tempo, vão lembrar constantemente a experiência do Êxodo. Mais tarde, uma outra experiência que é fundamental para Israel, que é o exílio na Babilônia. O Êxodo vai ser lembrado assim como motivador de uma nova caminhada de saída, de busca da reconquista, de retomar a terra. É nesse período do retorno do povo do exílio da Babilônia que o livro do Êxodo é recomposto e é assim concluído, né, como um livro como nós o temos agora na Bíblia. Vai levar 800 anos praticamente para ser concluído. Sou a Ana Maria, lá do assentamento Paulo Gomes, Curral de Pedra, Itapuranga, da Diocese de Goiás. Sempre tive vontade de me aprofundar no estudo bíblico e veio a oportunidade de estar aqui. E o estudo é sobre a espiritualidade com a terra, que o sentido é trabalhar na agroecologia. E tudo está interligado. A gente convidou o baiano, que tem muita experiência no trabalho com a gente, é da CPT. O baiano é das comunidades de Orizona, né? Seja bem-vindo, baiano. Obrigado. Nós estamos estudando um livro que é um dos mais importantes da Bíblia. É o livro mais citado, tanto no Primeiro Testamento quanto no Segundo. E a história do livro do Êxodo, ela é baseada num sistema onde predomina a escravidão. Então, busquei a história de José para mostrar para o grupo como é que se dá o processo de empobrecimento da população que está residindo no Egito. Então, José é um cananeu que vai para o Egito como presidiário, mas lá se torna uma figura importante, devido às suas capacidades de adivinhação, de interpretação de sonho, e ele se torna o administrador do Egito, segundo homem depois do faraó. A história de José. Eu cresci ouvindo da minha mãe, minha essência de infância. E aí era uma visão aqui com o filme, os esclarecimentos, após ele ter o poder, aí foi uma outra ideologia, uma outra visão. Com a política agrária de José, ele consegue fazer a concentração de todo o território do Egito na mão do faraó, dos rebanhos, toda a produção e também dos corpos das pessoas. Faz uma gestão de expoliação do povo do Egito, colocando toda a riqueza na mão do faraó. E depois disso, ele ainda é capaz de oferecer a esses empobrecidos uma benesse. Então, os pobres são produzidos pela ação da política agrária de José, que são expropriados de todos os seus bens, mas ao mesmo tempo são gratos a José, porque José consegue garantir comida para essas pessoas durante o período de crise. Meu nome é Josué da Silva Santos, eu participo da Comissão Pastoral da Terra, eu atuo na Diocese de Uruaçu. Para mim está sendo uma experiência muito boa, porque como é meu primeiro curso de agroecologia e estudo bíblico, para mim está sendo conhecer a Bíblia de outra forma, ter outro tipo de experiência. Assim, eu assistia José do Egito na televisão e era outra realidade. A gente tem ele como um grande salvador, né, do povo, da família dele, do povo dele, né?
quando a gente vai aprofundar na história, não é bem aquilo que é pregado para a gente de outras formas, né? A gente vê que o cara levou o povo para o cárcere, né? Que é ser escravizado ali pelo faraó, né? Meu nome é Neguinha, moro no assentamento Tchê, no município de Piranhas, assentamento popular do MST. Então, assim, foi muito bom para abrir a minha mente e ter um outro entendimento do que é a Bíblia e entender o que é a palavra de Deus, né? A gente também convidou o reverendo Isaías, que mora em Goiânia, está na coordenação do CEBI. O que a gente buscou refletir aqui neste encontro sobre o livro de Êxodo, tendo como referência a tradição judaico-cristã, é como a nossa própria vida, a nossa própria peregrinação e caminhada comum dos povos que estão e que compõem esse coletivo da CPT e o coletivo das famílias que estão em assentamentos, em acampamentos, e nas comunidades que produzem de forma agroecológica, como a vida dessas pessoas são tão importantes, estão tão sagradas nas suas próprias histórias quanto qualquer texto sagrado. Então, a minha colaboração e a minha forma de motivar o povo a refletir vai no sentido de cada qual olhar sua própria ancestralidade, de onde a gente saiu, os caminhos que nós tomamos, as motivações que nos trouxeram até onde a gente está, ou seja, que motivaram a gente sair do Nordeste, do Norte, do Sul do Brasil para vir para o Centro-Oeste brasileiro, para este território chamado Goiás. E dentro deles, desse estado goiano, nós temos vários outros territórios que aí sim são de resistência, de denúncia, de profetismo e de cada vez mais buscar a afirmação da autonomia humana. A gente é muito motivado a olhar a história dos outros, como a gente pensou ontem. A história do povo hebreu, a história do povo da tradição judaica, ela tem duas distâncias. A distância geográfica e a distância histórica. Quando a gente vai olhar o livro do Êxodo, a gente tem aproximadamente 3.500 anos atrás que essa história foi trazida para a gente. E aí a gente olha para a própria história da nossa mãe, dos nossos pais, das nossas mães, das nossas ancestralidades, e às vezes a gente não sabe nem 50 anos, não sabe nem o nome do avô, o nome da avó, o nome da tia e por que elas se deslocaram nessa migração interna no Brasil para poder vir para os centros urbanos e sobreviver. Então, de certa forma, a gente foi em busca de fazer uma Bíblia ou uma narrativa sagrada da nossa própria história enquanto pessoas, enquanto várias pessoas que compõem o tempo histórico da CPT, do MST, do Cine, de vários movimentos e organizações sociais de resistência no tempo em que nós estamos vivendo no Brasil. Em cada recado, em cada encontro, em cada contato, eu vou ficando maior. E em cada recado, uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade que me torna uma pessoa mais humana e mais completa. Eu sou Maria Eduarda, eu atuo com a CPT há alguns anos, principalmente em relação à juventude. Vim disponível para aprender, foi incrível e essa primeira etapa já fez minha visão mudar muito, porque como eu sempre estive muito junto com os movimentos sociais, eu gostaria de enxergar isso, porque faz parte da minha vivência. E nessa primeira etapa a gente já começou a enxergar isso. A gente enxergou que no livro de Êxodo a gente está lá, a gente se sente representado. Nós, olhando para o Brasil, a gente percebe que aqui também houve um processo de empobrecimento. Os portugueses chegam no Brasil e aqui já existiam mais de 5 milhões de habitantes.
Esses 5 milhões de habitantes chamados de indígenas, eles foram expoliados, assassinados e expropriados. Somando a eles, trouxeram mais 3 milhões e 600 mil negros africanos que para ser escravizados no Brasil. Essa população, ao longo da história dos 500 anos de Brasil, ela foi aumentando, chegando hoje a mais de 50% da população como empobrecidos e que vive dependentes de políticas compensatórias, mas que não os liberta para ter autonomia de pensamento, de decisão. Então, o processo é semelhante, apesar de que a gente não vive um sistema escravocrata, mas é um sistema de exploração permanente. Eu sou Geralda, vim de Jussara, sou coordenadora do acampamento Coqueiral, sou também da agricultura familiar. Gostei muito de fazer o trabalho em conjunto aqui com os companheiros, né? Nós tivemos uma discussão lá no grupo, né? De início eu achava que um trabalho sem opressão, onde você é valorizado, que tem um equilíbrio entre as dimensões da vida, entre lazer, família, espiritualidade, descanso, que isso seria um trabalho humanizado, né? Depois aparece um lá que diz assim, só mudou o chicote. Continuamos na mesma, né, com um chicote diferente. Depois a gente viu também que dentro do sistema capitalista é muito difícil a gente encontrar tudo isso, essa humanização, né? Percebíamos que a gente tem desejos, mas que a escravidão não terminou. É de maneira diferente, a gente continua nesse processo, né, de libertação. Mas a gente colocou fazer o que gosta, aquilo que a gente se identifica. Ter tempo para a vida social e familiar. Ser bem remunerado por aquilo que faz. Quando eu morrer, vou bater lá na porta do céu e vou falar pra São Pedro que ninguém quer essa vida cruel. Eu não quero essa vida assim não, Zé. Ninguém quer essa vida assim não, Zé. Eu não quero essa vida assim não, Zé. Ninguém quer essa vida assim não, Zé. Na caminhada de Jesus, a gente vai ver assim também que o povo dos evangelhos retoma. Quando vai dizer, por exemplo, Jesus vai para Jerusalém para dar a sua vida, ele faz um êxodo. Cita inclusive a palavra êxodo, para Jesus fazer a caminhada de doação da sua própria vida, né, em Jerusalém nos anos 30, já da nossa era, né? Essa seria já a 6ª etapa. A 7ª etapa é a nossa. A luta dos agricultores, a luta dos trabalhadores sem terra, a luta para a conquista da terra, ela tem suas raízes, e aquela luta dos anos 1200 a.C. ilumina a caminhada do nosso povo hoje. Então, a gente viu a importância da vocação de Moisés, que descobre um Deus que se faz presente na luta do povo. E essa talvez seja assim a grande descoberta, né, do livro do Êxodo, apresentar um Deus que vê a situação do povo, que ouve o clamor, um Deus que conhece a realidade do povo, um Deus que desce para salvar, um Deus comprometido e que nos compromete também, nos envia. Enviou Moisés e enviou Moisés não só, Deus foi junto, né? É interessante, foi um acréscimo inclusive aqui da Assembleia, o povo insistindo em lembrar a gente que Moisés foi a mandato, né, de Deus para libertar o povo, mas não foi sozinho. Não teve companheiros, Arão, Miriam e outros, mais tarde entre outros personagens, mas essa certeza de que esse Deus que vê, que ouve, que conhece, que desce para salvar, está comprometido com a luta de libertação do Êxodo, 1200 anos antes de Cristo, nas suas várias etapas e até o êxodo do nosso povo hoje na luta pela conquista da terra e por uma agroecologia que possa nos salvar nesse nosso planeta, nessa casa comum. Para a luta que eu tenho hoje enquanto sem terra, a gente vê que a história coincide muito com as nossas histórias, né? Que para conquistar a gente tem que ter luta, né? Então essa luta vem de um bom tempo e que vem conquistando os nossos espaços, as nossas terras, os nossos direitos humanos mesmo, a gente ser mais humano. E dentro disso a gente consegue ser mais humano, ter mais amor.
E é muito importante esse amor um com o outro, até para a gente se cuidar, principalmente a mulherada, que aí uma tem que cuidar da outra e da melhor forma que puder. Para nós recebermos a Bíblia como nós a temos, né? Ela leva 10 séculos para chegar do jeito que nós a temos, né? E nasce do chão da vida, nasce dos pés. Nasceu no pé, chegou na cabeça, e o importante é ela ir para o coração, para as atitudes. Sem a prática da palavra, sem a prática da Escritura. A Escritura é esse livro, né? E ela vira palavra quando ela chega no coração, nas mãos, nos pés, no olhar, no ouvir, né? Aí ela vira palavra de Deus. Enquanto ela está aqui, ela é Escritura. Eu penso que é assim mesmo que a vida se faz. De pedaços de outras gentes que vão se tornando parte da gente também. E a melhor parte é que nunca estaremos prontos, finalizados. Haverá sempre um retalho novo para ser adicionado à nossa alma. A segunda etapa, que vai ser no mês de maio, é mulheres com tambores nas mãos, resistindo ao sistema de opressão. A terceira etapa, que vai ser no mês de setembro, a escola do deserto. Quem não escuta o clamor do povo, não entende o sentido da lei de Deus. E a quarta etapa, lá no mês de novembro, o tema Memória da Páscoa. Luta sem festa, derrota na certa. Festa sem luta, vitória falsa. Essas etapas, elas estão organizadas para organizar o nosso estudo, né? Mas não será, a proposta não é que a gente faça isso somente aqui, mas a gente faça em casa também de forma individual, particular de cada um, mas também na nossa comunidade, nas nossas famílias. Então, entre uma etapa e outra, a gente tem uma proposta, né, que a gente possa realizar um encontro na nossa família ou na nossa comunidade e também um exercício pessoal. Este foi o primeiro episódio do podcast da Escola Bíblica Agroecológica, uma ação da CPT Goiás e Comunidades Acompanhadas, com parceria do CEBI Goiás, apoio dos Bispos Americanos no Brasil e Diocese de Goiás. A CPT Goiás também conta com o apoio de Miserior, Entraide Fraternité e Development and Peace. Coordenação colegiada, Gerailton Santos, João Marcos Picarte e Leila Lemes. Gravações, montagem, edição, Marília da Silva. Na apresentação da escola, você ouviu Múria Carrijo e João Marcos Picarte. Na vinheta, o Ellen Henrique e a irmã Marta Jacinto. Na performance artística, Simone Oliveira e outros participantes da escola. Na assistência, Alain. Nas músicas, Dominguinhos, com instrumental de Asa Branca, Renato Andrade, com prelúdio da Inhuman, Clementina de Jesus, com Assim Não Zambi, e Bob Marley, com Êxodos. Até a próxima etapa!